A doença de Alzheimer atinge mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, são cerca de 1,5 milhão de casos e 100 mil novos casos diagnosticados a cada ano. Nessa entrevista, você vai conhecer os sintomas, as formas de prevenção e as novas descobertas da ciência que podem gerar tratamentos mais eficazes contra a doença. Eu converso agora com o pesquisador do Laboratório de Doenças Neurodegenerativas do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Michel Lourenço. Michel, muito bem-vindo ao Cidadania. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando um pouco com vocês sobre a doença de Alzheimer. Então, vamos começar explicando para as pessoas, nem todos sabem, né? O que é a doença de Alzheimer, como ela se manifesta. Vamos começar contextualizando, explicando para as pessoas exatamente o que é a doença de Alzheimer. Olha, a doença de Alzheimer é uma causa de demência que acomete principalmente idosos em todo o mundo. É uma forma de demência que começa a surgir quando o paciente começa a ter alguns problemas para lembrar de determinadas coisas, que começa aumentando, né, em frequência e acaba por comprometer a qualidade de vida do paciente. É importante, eu acho, separar um pouco do que é o envelhecimento e da perda de memória relacionada ao envelhecimento, que é totalmente normal, todo mundo passa por isso, de um quadro mais grave que compromete, de fato, a individualidade, a autonomia do paciente, e é um quadro progressivo, neurodegenerativo, que torna o paciente cada vez mais dependente, até que, infelizmente, o paciente vai a óbito. Então, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência no mundo todo e que tem esse componente, digamos assim, progressivo, que torna o paciente cada vez mais inábil à medida em que o tempo passa. As progressões são diferentes, cada paciente tem uma progressão, digamos assim, individualizada. Há pacientes que evoluem muito rápido, há pacientes que evoluem mais devagar, mas a característica importante da gente ressaltar aqui é essa inabilidade do paciente, depois de um dado momento, conseguir executar suas funções, né, sociais, pessoais, sozinho, com autonomia. Esses primeiros sintomas que são comuns já no processo de envelhecimento, todas as pessoas passam por isso, como o senhor colocou, a gente tem a memória vai se perdendo, né, com o avanço da idade. No caso das pessoas que têm a doença, ela é uma causa de demência, né, mas até chegar à demência existe aí uma progressão. A gente poderia definir em que ponto é considerado uma pessoa chegou nesse estágio de demência, poderia definir o que é a demência dentro desse contexto? Olha, por muito tempo, essa avaliação ela era feita apenas do ponto de vista neuropsicológico, né? E o diagnóstico final era feito apenas pós-mortem, ou seja, depois que o paciente falece. No entanto, hoje a gente já tem abordagens clínicas que podem ser empregadas para ter mais certeza desse diagnóstico de doença de Alzheimer. É claro que o paciente vai procurar o neurologista, vai eventualmente procurar o psiquiatra, numa situação em que aquilo está comprometendo a vida dele, né? Então, a pessoa começa a esquecer e tem esses episódios recorrentes de esquecimento, e isso o leva a procurar o médico. No entanto, até que esse ponto chegue, alterações cerebrais já aconteceram, e também comprometimentos mais leves, menos perceptíveis, digamos assim, acontecem que levam a esse momento em que o paciente resolve procurar o médico, uma assistência médica. E quais os sintomas que devem servir de alerta para que uma pessoa busque um primeiro exame médico, ou então que os familiares, observando às vezes com uma pessoa mais idosa na família, uma pessoa que esteja começando a dar esses sinais de que pode ser o Alzheimer, né? Quais seriam esses primeiros sintomas que o senhor recomendaria que falasse, olha, a partir daí já é interessante buscar pelo menos um exame médico? Olha, um acompanhamento neurológico, assim, periódico é desejável, embora nem sempre seja possível para todos os idosos, né? É claro que isso não significa ir ao neurologista a cada 6 meses, mas procurar um atendimento médico mais periódico é desejável para todo mundo. No entanto, é importante ficar atento a sinais de confusão mental, perda de memória,
e que um quadro que vai se tornando mais frequente, né? Eu acho que perda de memória, esquecer, enfim, o nome de alguém que você conhece, ou esquecer onde colocou a chave, esse tipo de coisa acontece com todo mundo, acontece com adultos com plena capacidade cognitiva, mas que estão sob estresse, mas à medida em que nós envelhecemos, esse fenômeno vai acontecendo com mais frequência. No entanto, é importante observar se esses fenômenos estão atrapalhando a vida do paciente, da pessoa. Então, a partir do momento que isso atrapalha a vida da pessoa, é recomendável procurar uma assistência médica adequada para que eventuais diagnósticos sejam feitos, né? Eventuais avaliações sejam feitas. No caso da doença de Alzheimer, existe alguma característica de hereditariedade? Essa é uma ótima pergunta. Muitas pessoas têm preocupações de, eu tenho um familiar que tem doença de Alzheimer, será que eu vou ter também? O componente hereditário da doença de Alzheimer, que a gente chama de doença de Alzheimer familiar, é muito raro. Em torno de 1 a 2, 3% talvez de todos os casos de doença de Alzheimer tenham um componente hereditário, né? Isso não significa, claro, que não existam variantes genéticas que aumentem ou diminuam o risco da população de uma dada pessoa na população ter Alzheimer. Mas esse componente hereditário é incomum, é relativamente incomum. A maior parte dos casos é esporádico e deve ser explicado, na verdade, por variantes genéticas que não são causadoras de fato, mas que aumentam o risco para a doença, associado a estilos de vida e situações de vida não desejáveis, vamos chamar assim. Então, nessa parte nesse aspecto genético, né, a medicina genética também já está bastante avançada. Existe a possibilidade ou existem exames que indiquem uma predisposição genética, que essa pessoa tem uma predisposição genética para desenvolver o Alzheimer, né, numa idade mais avançada e aí já tomar algumas precauções para evitar que esse quadro aconteça? Olha, como eu comentei, as mutações que causam doença de Alzheimer, ou seja, que são causadoras da doença de Alzheimer, são relativamente incomuns. Então, 1 a 3% de todos os casos. E existem outras variantes genéticas que podem ser detectadas também por exames, né, por genotipagens, que aumentam o risco de desenvolver, mas não significam que o paciente vai ter doença de Alzheimer de fato, né? A gente conhece umas 3 ou 4 mutações que aumentam bastante o risco e várias outras que aumentam um pouco o risco, né? Então, embora existam testes, hoje isso está até mais comum, né? Testes genéticos para predizer, para prever mutações que vão causar doenças humanas, é mais importante que a pessoa tome medidas para tentar prevenir ou reduzir esse risco, independente de se ela apresenta esses variantes ou não, tá? Então, não sei se exatamente realizar um teste genético, digamos assim, de curiosidade, quando a pessoa é jovem ou adulta, para antecipar, digamos assim, esse risco, vai ter um papel importante na tomada de decisão sobre as medidas que ela pode tomar para prevenir, que todo mundo deveria tomar, na verdade, independente de você carregar a variante genética ou não. Então, a gente passa aqui para essa parte do estilo de vida que o senhor comentou também, né, que é uma das questões que pode causar, que pode desencadear a doença de Alzheimer. Exatamente do que a gente está falando? Vamos falar aqui um pouco já sobre cuidados com a saúde, afinal de contas, é disso que a gente está conversando, né? Pois é, a doença de Alzheimer ela é uma doença complexa, é uma doença multifatorial. Então, com exceção desses casos familiares hereditários que eu comentei, que são de 1 a 3%, a maior parte dos casos é explicada por uma combinação de fatores, assim como é o câncer, né? Tem alguns fatores que aumentam muito o risco, como fumar, por exemplo, mas você tem uma combinação de fatores que levam à ocorrência de câncer ou não. É a mesma coisa com doença de Alzheimer. Hoje, as pessoas estão vivendo cada vez mais. O fator de risco principal para a doença de Alzheimer é a idade. Então, é muito comum, né, que a doença de Alzheimer apareça a partir dos 65 anos de idade e, à medida em que envelhecemos, esse risco aumenta, né? Então, o fato de nós vivermos mais é uma boa notícia, né? Isso devido a avanços médicos, tecnológicos, saúde pública. No entanto, a gente tem que se preocupar com essas doenças que são mais relacionadas ao envelhecimento. E digamos assim, o estilo de vida moderno, embora ele nos facilite por várias razões, ele também trouxe problemas para a gente. Uma quantidade
anormal de estresse que nós passamos, nós também tendemos a dormir pouco e dormir mal, nós tendemos a ser sedentários por causa das facilidades que a vida moderna nos traz, né, de, enfim, ter delivery, por exemplo, ou, enfim, um monte de facilidades que faz com que nós fiquemos no nosso sofá assistindo, por exemplo, streaming. Então, não fazer exercício físico é um problema. E a alimentação ruim. Às vezes, nós temos pouco tempo para nos alimentarmos, os alimentos já estão embalados, ultraprocessados, prontos para que nós consumamos aquilo rapidamente, e isso faz com que o risco de diversas doenças aumente. A gente já sabe sobre o risco de doenças metabólicas, como obesidade e diabetes, sabemos também sobre doenças cardiovasculares, mas é importante trazer aqui e ressaltar para vocês que doenças neurológicas e neurodegenerativas, como é o caso da doença de Alzheimer, também aumentam de risco com esse nosso, digamos assim, comportamento causado pelo estilo de vida moderno. O uso do álcool também, perdão, o uso do álcool também é apontado como um possível causador. Claro, o álcool em excesso. Junto com o álcool, eu gostaria que o senhor falasse sobre outros psicotrópicos, outras drogas que podem, aliás, se poderiam também estar associadas ao desenvolvimento da doença do Alzheimer, né? Hoje se fala muito no uso medicinal do canabidiol, o porte de pequenas porções de maconha está em discussão no Supremo Tribunal Federal, isso está mobilizando toda a sociedade. Essa substância tem alguma relação, ou pode ter alguma relação com o desenvolvimento do Alzheimer? Olha, essa é uma pergunta muito pertinente. Eu esqueci de falar do álcool aqui. Sim. Então, o uso de álcool também é um fator importante para o desenvolvimento de demências e especificamente de doença de Alzheimer. Então, evitar o consumo excessivo de álcool é uma medida importante. E hoje, de fato, existe discussão jurídica e legislativa também, né, sobre a posse de armas, o porte de armas e de psicotrópicos, como é o caso da maconha, e também sobre discussão medicinal, sobre o uso medicinal, né, sobre a legalização do uso medicinal. Aqui a gente precisa separar duas coisas, né? O uso recreativo de cannabis, por exemplo, ele ainda precisa de mais estudos para saber qual é a extensão do dano que ele pode causar e versus a extensão do benefício que ele pode eventualmente causar. O caso de uso medicinal de canabidiol e eventualmente até de THC, que é o princípio ativo psicotrópico da cannabis, ele já tem vários estudos mostrando efeitos positivos e que não tem a ver necessariamente com o uso recreativo, com fumar, né, a planta, digamos assim. Então, acho que isso precisa ser separado. A gente precisa ter uma discussão racional que permita a legalização do uso medicinal, porque isso pode não só melhorar a qualidade de vida de pacientes com várias doenças, inclusive neurológicas, como até salvar vidas. E a gente precisa ter uma discussão mais racional também sobre a extensão dos danos que o uso recreativo desses psicotrópicos causa, né? O porte e o uso, né, que é uma coisa que está em discussão, que tem um componente de visão política aí, que é importante que todas as pessoas envolvidas no assunto sentem à mesa, mas a gente precisa ter uma discussão científica sobre a extensão do dano desses psicotrópicos, que não é, eu tenho que admitir que não é completamente conhecida, mas também não é completamente conhecido todos os danos que o álcool causa, né? Assim como também não é completamente conhecido os danos que o consumo excessivo de açúcar, que está embutido aí na alimentação desde criança, né? Desde iogurtes a refrigerantes e outras coisas. E hoje a gente sabe que o consumo excessivo de açúcar não só é um fator importante para causar doenças metabólicas, mas também para causar doenças neurológicas. Então, são discussões que precisam ser feitas de forma racional. Agora, passando para as novas pesquisas e novas descobertas científicas sobre a doença. O senhor é premiado já internacionalmente pelas suas pesquisas na UFRJ. Aqui da TV Senado, nós fazemos, eu faço aqui em nome de toda a TV, né, o nosso reconhecimento e a nossa admiração por esses trabalhos. E o senhor tem falado nessas pesquisas sobre
proteínas que são produzidas pelo cérebro e daí a relação dessas proteínas com o desenvolvimento da doença e também com a prevenção. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que proteínas são essas, que descobertas são essas novas, né? O que o senhor traz de novo aqui em relação a essas pesquisas sobre o desenvolvimento da doença do Alzheimer. Olha, primeiro eu fico lisonjeado pelas palavras e pelo interesse de vocês da TV Senado em discutir esse assunto, né, que é super importante e que por muito tempo ficou sendo pouco discutido na sociedade brasileira, mas à medida em que a nossa transição demográfica acontece, à medida em que as pessoas envelhecem, a nossa população envelhece, a gente precisa discutir cada vez mais, né? E respondendo diretamente à sua pergunta, do ponto de vista neuropatológico, a doença de Alzheimer ela é caracterizada pela, claro, perda de memória, associada à deposição de proteínas que a gente conhece como beta-amiloide e tau no cérebro. Todos nós, jovens, adultos, idosos, saudáveis, temos essas proteínas no nosso cérebro, ela tem funções importantes no nosso cérebro. No entanto, à medida em que a gente envelhece, a nossa capacidade de eliminar o excesso dessas proteínas, eliminar essas proteínas no momento adequado, diminui. Isso favorece com que algumas pessoas, novamente, em função do estilo de vida e das variantes genéticas que a pessoa eventualmente carrega, passe a acumular essas proteínas no cérebro de forma anormal. Então você tem o que a gente chama de placas amiloides, formadas por esse peptídeo, essa pequena proteína chamada beta-amiloide, e nós temos também os emaranhados neurofibrilares, formados por essa proteína tau. São nomes complicados, mas que no final das contas são deposições, são acúmulos de proteínas de forma inadequada que acabam causando dano ao nosso cérebro e disparam o processo de neurodegeneração característico da doença, enfraquecem as nossas sinapses, ou seja, a comunicação entre os nossos neurônios, e isso leva à perda de memória característica e à perda de capacidade executiva, de cognição, características da doença de Alzheimer. Hoje, essas proteínas já são conhecidas há 40 anos, basicamente, né? E muita pesquisa tem sido feita ao longo dessas décadas para tentar entender as razões e tentar descobrir formas de intervenção para a doença de Alzheimer. E hoje a gente já tem os primeiros medicamentos aprovados para tratamento, pelo menos nos Estados Unidos, ainda não regulamentados no Brasil, que combatem esse beta-amiloide, né? Hoje nós temos 2 tratamentos aprovados, mais recentemente, nos últimos 3, 4 anos, foram aprovados sendo anticorpos monoclonais que bloqueiam esse beta-amiloide e impedem que eles sejam tóxicos. O primeiro desses tratamentos gerou muita controvérsia porque os resultados clínicos, os resultados em pacientes não foram muito claros. O segundo tratamento, que é o medicamento conhecido como lecanemab, que foi aprovado no início desse ano pela agência americana, pelo equivalente da Anvisa americana, que é o FDA, trouxe resultados um pouco mais claros, que não são a cura da doença ainda, mas que evitam ou diminuem, na verdade, a velocidade com que a doença se instala e progride. Então, diminui em torno de 27% a velocidade com que a doença progride. Isso já é um ganho, porque seria o primeiro tratamento modificador do curso da doença. Até então, os tratamentos são um pouco sintomáticos, eles têm um efeito no iníciozinho da doença, mas eles não evitam que a doença progrida. Esses novos tratamentos têm esse potencial de, pelo menos, retardar a velocidade, diminuir a velocidade com que a doença progride. É claro que nós precisamos otimizar isso para chegarmos a uma cura, né? Não só uma prevenção da instalação da doença, mas também a cura para aqueles pacientes que já estão sofrendo. É um longo caminho, a ciência é demorada, é importante que a ciência seja feita de forma adequada para que a gente traga tratamentos efetivos, mas eu sou otimista de que a gente está no caminho certo. Uma outra coisa para comentar rapidamente é que muito tem se avançado em pesquisa ainda, que não está disponível em prática clínica, não está disponível no laboratório ainda de análises clínicas, mas nós estamos avançando em forma de diagnosticar cada vez mais cedo a doença de Alzheimer. Isso é importante, porque se a gente diagnostica cedo, a gente tem a possibilidade de intervir de forma mais efetiva. Tal qual acontece com câncer, eu sempre faço essa analogia. Se você detecta um tumor em fase inicial, o prognóstico é muito melhor, a capacidade
de você removê-lo e ter uma vida normal depois de ser curado do câncer é muito maior. Então a gente precisa disso também na doença de Alzheimer, e eu acho que a pesquisa clínica nessa área está avançando bastante. Eu imagino que em alguns anos a gente tenha abordagens mais efetivas. Outra substância que também tem sido alvo das suas pesquisas, e essa também foi bastante comentada, isso inclusive dentro dessas premiações, é um hormônio chamado irisina, que ajudaria justamente a combater esse processo, né, degenerativo em virtude das proteínas que vão se acumulando, que o senhor explicou para a gente aqui agora. Fala para a gente um pouco sobre esse hormônio, como é que ele é produzido pelo corpo, né, o que estimula o organismo na produção da irisina, qual é a relação desse hormônio com a doença do Alzheimer e com a prevenção e talvez até a estabilização, já que ainda não temos a cura da doença. Olha, nós temos estudado a irisina no nosso laboratório na FRJ já em torno de 10 anos, né? É um hormônio que foi descrito naquela época, lá em 2012, e foi um hormônio descrito como induzido pelo exercício físico, ou seja, quando nós nos exercitamos, nós produzimos e liberamos irisina no nosso sangue, e que a irisina tem um papel importante para reprogramar, para modificar o nosso metabolismo e favorecê-lo, digamos assim, favorecer a homeostase, o bem-estar do nosso metabolismo. Nós descrevemos que a irisina tem um papel importante no cérebro e que a irisina protege o cérebro contra as mudanças que acontecem no curso da doença de Alzheimer. Nós fizemos esses estudos em modelos animais da doença de Alzheimer, então nós fizemos intervenções e testes em modelos animais para a doença de Alzheimer e tivemos alguns dados mostrando que essa irisina está diminuída no cérebro de pacientes com doença de Alzheimer. Então, esse nosso estudo, que continua, né, a gente continua investigando os mecanismos e como que a irisina tem um papel protetor do cérebro, eles são importantes porque eles advogam para que nós nos exercitemos. Então, o exercício físico libera a irisina na circulação, no sangue, além de liberar uma série de outros hormônios e moléculas que são benéficos para o nosso cérebro, e isso protege o nosso cérebro contra mudanças relacionadas à doença de Alzheimer. Então, é importante nos exercitarmos, né? Assim como é importante termos um estilo de vida mais saudável, para que nós possamos ter uma chance reduzida, digamos assim, de quando envelhecermos, termos doença de Alzheimer e outras demências. Então, esses nossos trabalhos aqui, eles têm mostrado uma forma, um mecanismo através do qual o exercício pode proteger o cérebro contra essas mudanças neurodegenerativas. Então, acho que essa é a importância desse estudo. Nós temos tido bastante repercussão positiva na comunidade científica internacional da área. Então, acho que isso também é legal e eu fico orgulhoso de ver o nosso trabalho e de outros cientistas na área de Alzheimer no Brasil, que têm feito um trabalho de destaque no mundo. É o caso aqui na FRJ, o professor Sérgio Ferreira, a professora Fernanda De Felice, no Sul, no Rio Grande do Sul, nós temos o professor Eduardo Zimmer. São grupos que estão fazendo trabalhos interessantes na área de doença de Alzheimer e têm recebido um destaque importante. Mas voltando para a irisina, então a ideia é que a irisina pode ser um protetor, digamos assim, do cérebro contra essas mudanças que acontecem na doença de Alzheimer. Isso não está sendo empregado em pacientes ainda, não está sendo empregado na clínica, na prática clínica. A gente precisa de mais estudos e desenvolvimentos farmacológicos e testes em pacientes para saber se isso de fato pode ser benéfico, se a irisina de fato, como fármaco, como medicamento, pode ser benéfica para pacientes, mas, no mínimo, isso estimula que nós façamos exercício físico para liberar a irisina e para liberar outras moléculas que são boas para o cérebro. E a modificação para o estilo de vida mais positivo, mais benéfico para o cérebro, é importante também para a gente prevenir demências, que têm aumentado na nossa população. Bom, nós vamos aqui também seguir acompanhando a evolução dessas pesquisas e torcendo para que isso chegue realmente a, quem sabe, até a partir dessas descobertas, chegar a novos medicamentos e que se chegue finalmente até a cura da doença.
Michel, a gente está chegando ao final da nossa... Michel, aliás, perdão. A gente está chegando ao final da nossa entrevista e, como sempre, eu trago aqui para os nossos convidados a última pergunta que fala do nome do nosso programa Cidadania. E eu pergunto, na sua opinião, o que é cidadania? Olha, eu acho que essa é uma pergunta complexa, mas eu tenderia a resumir cidadania como o acesso da população, o acesso do indivíduo que pertence a uma determinada população aos serviços que lhe garante dignidade de vida. Então, eu acho que acesso à educação de qualidade, acesso à saúde, independente do seu status social, financeiro, é importante, acesso à liberdade individual, que faz com que o indivíduo possa ser quem ele é, sem, é claro, atentar contra, enfim, o Estado, atentar contra a liberdade de outras pessoas. Eu acho que tudo isso compõe a cidadania e eu tenho, claro, que, nesse ponto, ressaltar a importância do direito do indivíduo à prevenção de doenças crônicas e degenerativas, que é uma coisa que no nosso Brasil a gente precisa ainda implementar e lutar para que a implementação seja efetiva, de forma que a gente tenha no futuro menos casos de doenças crônicas como demências e câncer e que as pessoas possam viver um estilo de vida mais saudável e que o Estado brasileiro possa propiciar isso. Então, eu definiria cidadania como o conjunto dessas ações que beneficiam o indivíduo e valorizam a vida. Bom, Michel Lourenço, eu agradeço mais uma vez a sua participação no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Obrigado. Estou à disposição e obrigado pelo interesse em discutir esse tema tão importante, já que a gente está aproximando do Dia Mundial do Reconhecimento da Doença de Alzheimer. O dia 21 de setembro foi instituído pela Lei 11.736, de 2008, como Dia Nacional da Conscientização sobre a Doença de Alzheimer. Eu agradeço a você que acompanha toda a programação da TV Senado. Acompanhe também a TV Senado pelo nosso canal no YouTube. Ative as notificações e acompanhe a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.